Salve, salve, povo que ginga. Mestre tradicional João Latino da Capoeira Pernambucana, dando continuidade aqui ao livro Encantos do MMA. Desculpem aí a filmagem, eu tô só hoje. A mestre Isa não tá podendo aqui dar uma assistência, tá? Então eu tô fazendo meio mambembezinho, tá? Mas é a intenção de promover esse estudo. Uma delícia, viu, Pernambuco? Se centrem nisso aqui no nosso mês do lutador. Todo ano a gente faz esse ciclo. Esse é importantíssimo. E a gente está pela página 147, falando de Zuma, depois de Mestre Bimba e Nezil, né? 3 ícones. Isso se distancia um pouco de Pernambuco, porque Zeca, que era o mais velho, que promoveu muito por aqui, é pernambucano, Jaime Ferreira também, começa a ficar na época de Maria Aleixo e tal, então vem agora outras situações. O Lamarck é mais ou menos da idade do Mestre Bimba, certo? E mais ou menos na mesma época que ele estava fazendo o livro dele, veja bem, o livro dele foi nos anos 20, no Rio de Janeiro. Ele publicou em 28. Mas, meu amigo, antes de publicar, o cara vai pensar um pouquinho, certo? Vai se organizar. Coincide com o que Valdemar de Oliveira disse aqui no seu livro, está gravado, próximo mês a gente vai ver. Nos anos 20 houve uma evolução singular da capoeira baiana, tá? Nos anos 20. E aqui continuava também os eventos de luta, o que for, mas a Bahia derivou para uma musicalidade, para um lúdico, como dizia Mestre Bimba, né? Para brincadeira, para apresentação, para demonstração, que for excelente, ótimo, show, tá? Show. Então, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, ou melhor, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro estavam alinhados, continuavam a alinhar, e a gente vai ver isso sempre nessa obra, certo? Sempre os pesquisadores vão colocar, às vezes eles não atentam porque eles registram, certo? Mas a gente que está de fora acompanhando isso, atenta e começa a fazer elos, certo? E é uma maravilha o que está aqui. Anela, mais uma vez, Pernambuco, primeiro sempre, depois Bahia e Rio de Janeiro, certo? Ou Rio de Janeiro e Bahia de volta, Pernambuco também. A gente vai ver isso anualmente, a gente vai ver em ciclo, mas adquiram isso aqui, minha gente. Isso é um tesouro, isso é uma preciosidade. Nunca teve tanta informação compendiada, junta, certo? Como nesse livro. Agora, precisa realmente a pessoa ter o mínimo que é isso aqui. Não vai dar para ler tudo aqui não, são mais 40 folhas. Olha só que maravilha, 40 folhas para Zuma, Bimba, Mestre Bimba e Nezil. É muita coisa, não dá, eu só estou incentivando, façam isso pelas nossas tradições, certo? Pela nossa capoeira, pela nossa brasilidade, façam isso, adquirem, pensem na capoeira, vejam que isso aqui é luta, e agora começa mais ou menos a ter uma regra, né? Uma esportivização, uma possibilidade. Maria Aleixo deu sua contribuição, Zeca Floriano também, de uma maneira prática, e agora começa mais ou menos lança mais um manual, 1885 foi um, agora outro, certo? E nesse manual ele vislumbra, sim, regras, arbitragem, um calendário a gente ainda não viu, mas não é fácil, mas existiam lutas periódicas, certo? Nessa época já tem registro aqui no livro de que tinha mais ou menos um circuito, como a gente sabe que teve aqui com Zeca Floriano e Jaime Ferreira, aqui em Pernambuco, tá? Eu estou falando demais e não estou indo no assunto direto. Então vamos lá, primeiro adquirir o livro, depois a motivação nacionalista que levou Zuma a fazer, certo? Tá nas páginas, isso eu estou lendo tudo daqui, eu não consigo filmar e fazer, tá? Tá fixo aí, a eletrônica aí, eu estou aqui me virando. Na verdade, a obra de Lamarck não era uma inovação, os autores estão dizendo isso aqui, pois alguns estudiosos a consideravam um aperfeiçoamento, tá? Muito bom isso, muito bom. E assim vai, leiam o que é que está escrito aqui. Então vem, dentro da obra, eles citam o ODC, claro que foi bem anterior, e citam também no item 3, no inciso 3, não sei como é que chama, capítulo 3 da obra dele, métodos e regras. Isso é importantíssimo para hoje a gente tentar fazer isso. A nível nacional, como o artigo 22 nos indica, capoeira esporte de criação nacional. Nacionalmente, a gente está dizendo, ó, Pernambuco, mas nacionalmente, minha gente, pega isso aqui, dá uma olhada, olha aqui, ó.
regras, métodos, vai vir arbitragem também, calendário a gente precisa fazer o dever de casa. Bom, a fim de transformar a capoeira em um jogo mais esportivo, certo? Começando. E nessa página 149 ele bota a guarda, certo? A gente sabe que a capoeira está de mão aberta, né? Tá na guarda. Na minha época mesmo também, pelo menos na minha época, se treinava a capoeira sem a parte de cima. Os abadás da capoeira da minha época é muito parecido com isso que ele veste aqui, um pouquinho mais baixo, pegava um pouquinho mais embaixo do joelho, mas quase não chegava, abadá é a calça, ao meio da canela, muito parecido com esse uniforme aqui que ele está usando, certo? Muito bacana, isso é um resgate, é uma fonte. E ele cita, inclusive, movimentos marciais que afirmou ter extraído de batuques e samba. Olha, quer anelar com a regional? Tá aqui, ó, batuques e samba. Aqui, ó, batuques e samba. O que é que se diz que a regional veio de onde? De onde? É isso mesmo, dos batuques, do samba, né? Desse tipo de disputa. Tá aqui também. Agora, Mestre Bimba foi nessa linha, Zuma foi na linha do Mestre Bimba. Vamos ter um pouquinho de paciência, parcimônia também, entendimento quanto a isso. Está registrado, tá? Batuques e sambas. A gente viu também o berimbau lá no Rio de Janeiro, onde se tem batuque e samba, com pandeiro, em 1931, uma foto, né, do livro de Pitoco e de Elton também, certo? Rio de Janeiro, batuques e sambas. E sabe-se, pelo menos pelos historiadores, que o berimbau era muito mais anelado ao samba, ao batuque, do que a capoeira. A capoeira supostamente seria um tambor. Mas vamos lá, vamos adiante. E ele vai discorrendo uma série de golpes na capoeiragem, certo? Que são dentro das regras. A gente vê aqui que na página 150 a maioria era de queda. Não tinham tantos golpes traumáticos, eram mais queda, mas tinha traumático. Olha, quanta queda tinha aqui: rasteira, corta-capim, banda de frente, rapa, tesoura, baiana, encruzilhada, tomo da ladeira, arrastão, tranco, banda amarrada, banda jogada, banda forçada. Bom, mais ou menos assim o que a gente pode identificar, né, de queda, muito mais do que a parte traumática, certo? Tinha a parte da queda, talvez porque se você derrubasse o capoeirista, era fácil ali de eliminar ele mais fácil. Nem sempre a pancada tinha que ser muito precisa para você poder eliminar o capoeirista. Então você derrubava ele ali, você resolvia, ou dava nele, ou matava ele, o que for. Olha, o desarretado, vamos dizer assim, era muito chegado à queda, tá? E o que eles chamam de vez em quando aqui, às vezes ele bota lutador, às vezes bota jogo. Jogo, jogar, botar no chão, você vai jogar alguém, proporcionar um jogo. Ele fala muito aqui nas derrubadas, certo? A parte da luta. Derrubar é importante. Por quê? Porque a gente sabe que depois que se derruba, se agarra. E o agarrado evita muita pancada, porque é muito próximo. E as pessoas ganham muito fácil, né? No agarrado é importantíssimo para o capoeirista entender esse momento, tá? Bom, ele vai adiante, falando sobre regras, a influência do boxe, falando sobre regras, critério de arbitragem, e era praticada numa espécie de ringue, rounds de 3 minutos, né? Luta de 3 minutos. Hoje a gente tenta, capoeira é 10, tenta não, já é uma realidade, mas algumas organizações não passam de 45 segundos ou 2 minutos, certo? Nessa época, começo do século, rounds, mais de um rounds de 3 minutos. Vamos tentar buscar a tradição, certo? Do que é uma disputa, do que é uma luta, até esportiva, aqui é dito que é esportiva. Bom, ele segue, na página 152 também fala regras e procedimentos, isso é importantíssimo para a criação, para o esporte de criação nacional. Os lutadores ficarão em posição opostas, 1, 5, 3,
os lutadores ficarão em posição opostas. Isso é luta. Como é que a gente faz no jogo? Cucurinha, cócora, um na frente do outro, um na frente do outro. Isso é jogo. Na luta, um oposto do outro. Então, qual é o mais antigo? A luta ou o jogo? Segundo Valdemar de Oliveira, nos anos 20, Mestre Bimba, vamos dizer assim, ele não diz exatamente Mestre Bimba, mas ele bota o Mestre Bimba no primeiro, logo depois que ele foi. Mas a evolução singular da capoeira baiana veio nos anos 20, certo? Mas aqui, enquanto no jogo, após os anos 20, que a gente sabe que existiu, os anos 30, vamos ver como é que a gente chega. Eles ficavam de cócora um na frente do outro para jogar. Aqui os lutadores ficaram em posição opostas. Isso é luta, realmente. Eu não posso conceber como é que algumas organizações ainda insistem em dizer que o jogo é luta, quando os caras saem na cucurinha de frente para outro. Tá aí o Volta ao Mundo dos Bambas, que botam, antes disso, encarada. Né? No último evento eu vi, tu tem que vir encarar o outro, como se fosse uma luta. Né? Eles vão e ficam de cócora ou não lembro exatamente das imagens, e saem para o jogo. Qual é a tradição que tem nisso? São coisas distintas. O jogo foi de um jeito. Até no começo, minha gente, a gente vê isso. E até em outras supostas lutas que existem por aí, dizendo que é africano, que é isso, indígena, o que for, a gente não vê um de cócora na frente do outro, não. Certo? A gente vê um saindo de um canto, outro saindo do outro. Está aqui, página 153. Bom, a arbitragem, ele fala do juiz 154, certo? A repercussão do livro, a influência na capoeira de Bimba, muito interessante, a gente vai dar um tempinho aqui, certo? A gente vai dar, não terminou não, certo? Zuma continua, a influência dele continua, mas vamos entrar um pouquinho na de Bimba agora, porque isso foram anos 20, também anos 20 houve essa evolução singular da capoeira baiana, teve luta e teve a espetacularização, certo? E aqui começa até uma fala de Mestre Bimba diretamente no artigo de 1936, tá? Valeu, salve, salve Pernambuco, adquira o livro, se centre, certo? Se centre, veja a importância de Pernambuco, vai chegar um pouquinho mais aqui, vocês vão ver que os promotores disso aqui eram pernambucanos. Zeca fica um pouquinho mais esquecido, já começa a ficar um pouquinho mais velho aqui nessa época, certo? E começa a ficar mais em Pernambuco. A partir de 1926 ele começa a ficar mais aqui, isso se desenvolve um pouquinho mais no Rio de Janeiro e Bahia, tá? Mas Jaime Ferreira continua lá ativo, Jaime Ferreira também é de Pernambuco está aí, certo? Na semente, na base disso tudo. Valeu, salve, salve.